Lá vamos nós de novo pela quinta vez. Esse vídeo foi o que mais deu trabalho avaliar. Meu computador não queria executar ele. Como não estava no YouTube, eu precisei baixar e o codec não estava compatível aqui. Ele não queria de forma alguma ler o vídeo. Vamos nessa agora. Acho que vai agora, pela quinta vez. Vamos nessa. O Tá campo gravando? magnético pode ser definido tomando como base os campos elétricos e gravitacionais, que determinam as modificações no espaço em razão da presença de cargas elétricas ou de massa. Sendo assim, o campo magnético é a região do espaço no qual um ímã manifesta sua ação. Representamos o campo magnético em um ponto no espaço por um vetor, denominado vetor indução magnética ou simplesmente vetor campo magnético, representado por B. No Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade de intensidade do vetor B denomina-se Tesla. Tratando-se de um campo de origem magnética, denominamos linha de indução toda linha que, em cada ponto, é tangente ao vetor campo magnético e é orientada no seu sentido. As linhas de indução são uma simples representação gráfica da orientação do vetor campo magnético em certa região do espaço. Cortou do nada. Na regra da mão direita, o sentido da corrente é apontado pelo dedão, enquanto os outros dedos apontam para o sentido do campo magnético. Aqui já parece ter um problema aqui de definição. Você coloca a regra da mão direita como se fosse apenas uma regra da mão direita. No anterior, na imagem anterior, estava corrente, campo. Essa é a regra da mão direita para achar o campo. Às vezes chamada de regra da mão direita número 1, tá? Então existe lá a corrente e eu indico que o campo está circulando em volta aqui deste condutor que está passando a corrente. Eu posso chamar de regra da mão direita número 1. Existe outra regra da mão direita que é para encontrar o sentido da força magnética, chamada de regra da mão direita número 2 ou regra do tapa. E da forma como você coloca aqui, inclusive fala, parece que é uma regra só. E você já começa a falar de corrente quando já o dedo já indica a velocidade. Então está confuso isso aqui. A palma da mão mostra a direção e o sentido da força magnética. Voltar um pouquinho. O sentido da Em certa região do Na regra da mão direita, o sentido da corrente é apontado pelo dedão, enquanto os outros dedos apontam para o sentido do campo magnético. A palma da mão mostra a direção e o sentido da força magnética. Tá vendo? Você misturou as duas regras como se fosse uma só. Isso aqui é um erro grave, tá? experimento de hoje, iremos visualizar as linhas de campo magnético em 4 ímãs diferentes. Um ímã circular, 2 ímãs em barras diferentes e um ímã cilíndrico. E os materiais necessários são, além dos ímãs diversos já citados anteriormente, vai ser necessário também uma mesa para observação de espectros magnéticos. Primeiro, temos de espalhar a limalha na barra de ferro embutida na placa de acrílico. Depois, colocamos o primeiro ímã em barra em cima da placa para observar a organização da limalha de ferro. E para que as limalhas consigam vencer o atrito estático, é importante que se dê umas batidinhas na placa para elas se organizarem, a fim de observar melhor o seu comportamento. Para esse ímã, observamos que as limalhas se organizam de tal forma, formando 2 polos. Ao desenharmos as linhas de campo observadas na parte externa de um ímã, elas aparentam sair do polo norte e chegar ao polo sul. Não existem linhas que só saem ou só chegam a um ímã, como ocorre nos casos das linhas de forças do campo elétrico para uma só carga. Isso quer dizer que, diferente do que ocorre no campo elétrico, as linhas do campo magnético são fechadas. Pausa aqui um comentário para elogiar. Essa ideia de colocar o nome em cima ali, fazer o desenho de linhas de força ficou fantástico, tá? Somente aí talvez citar ou usar uma bússola para ter certeza onde é polo norte e onde é polo sul. Olhando somente para o experimento, não dá para a gente saber onde é polo norte e onde é polo sul. Dá para saber usando uma bússola e depois fazer corretamente a representação. Olhando para a imagem, parece que tem algo saindo de um lugar e indo para outro lugar. De onde sai para onde entra é uma questão de convenção.
Nós convencionamos que sai do norte para o sul, e para saber onde é norte ou sul, precisa usar uma bússola para ter certeza. Somente esse comentário. Mas a ideia de colocar o norte e sul ali e desenhar sobre o experimento ficou muito legal. Já no segundo ímã em barra, a organização é diferente, pois cada lado da barra é um polo e por isso as limalhas ficam perpendiculares ao ímã. Para observar melhor as linhas, é só virar o ímã de lado, deixando-o apoiado entre a divisa dos dois polos. No ímã cilíndrico, as limalhas se comportam parecidas com o primeiro ímã em barra, criando dois polos nas extremidades, e as linhas indicam que vão de um polo positivo para um polo negativo. No ímã circular, as linhas ficam em volta do ímã. As linhas vão em direção ao polo, saindo de um polo para o outro. Como está num plano horizontal e a limalha de ferro está por baixo, toda a limalha irá em direção ao polo, se concentrando, pois onde há uma concentração, há um polo. Para a observação do campo magnético em uma bobina circular, é necessário de uma bússola, limalha de ferro, uma fonte de corrente e uma bobina. A corrente passa pelos fios, do vermelho para o azul. Desse modo, o campo magnético passa pelo centro da bobina, como é evidenciado pelas bússolas. Aqui só uma observação, tá? Sai do vermelho para o azul, mas na hora de fazer o circular ali, quem enrolou essas espiras pode enrolar para que ele gire no sentido horário ou no sentido anti-horário. É verdade que está passando assim, mas para onde ele está girando você não consegue, somente por essa seta que passou indicando o sentido da corrente, indicar para onde está indo. Porque ele pode girar por um lado ou pelo outro, depende de quem enrolou isso aí. E a gente, na hora de fazer a observação, a gente observou onde é que saía aqui, a corrente, e parecia que ela circulava nesse sentido assim, ó, tá? Aí tinha que olhar lá na hora se está circulando por cima ou se está circulando por baixo, porque ele pode circular num sentido ou no outro sentido. E não apenas uma setinha, como passou aqui, indicando como se fosse daqui para cá. Ele está rodando aqui e vindo para cá e voltando para a fonte. Segue. Com a fonte ligada, é só espalhar a limalha de ferro sobre a placa. Após dar umas batidinhas na placa, as limalhas se reorganizam no sentido do campo magnético, conforme foi observado anteriormente. Podendo ser Aqui só, o melhor seria dizer, se organizam na direção do campo magnético, não no sentido. Pelo menos somente com a limalha não dá ainda para você observar o sentido. Agora com a bússola, sim. provado pelo movimento do norte da bússola. Aqui seria um polo sul aqui, né? O campo magnético no solenoide consistiu em ser observado através da utilização de 3 bobinas com 22 espiras, tornando-se similar a um solenoide, presas em uma base de acrílico, limalhas de ferro
Em seguida, foi ligada as bobinas em uma fonte de corrente e despejamos a limalha. Então percebemos que a limalha demonstrava linhas de força dentro das bobinas. Logo após, foi colocado a bússola, sendo possível observar essas linhas de força, já que o norte apontava para a parte de dentro das bobinas. A força magnética foi analisada para mostrar a variação da sua direção de acordo com a corrente. A fim disso, utilizou-se um balanço de metal fixado em hastes, também de metal fincadas numa base de acrílico, e que neste lugar ocorreu a indução de uma corrente. Na parte inferior do balanço foi adicionado Ocorreu a indução de uma corrente? Indução de uma corrente? Não tem indução de corrente aí, tá? Indução é outra coisa. um ímã do tipo U, de maneira que houvesse atração e não repulsão. Só para comentar, a indução acontece quando a gente varia o fluxo magnético perto de um conjunto de espiras e aí aparece uma força eletromotriz induzida que pode gerar uma corrente ou não. Se o circuito estiver fechado, vai gerar uma corrente induzida, tá? Isso seria a indução de uma corrente. Nesse caso, existindo ou não existindo o ímã, se você ligar na fonte, vai passar uma corrente. A corrente que passa aí é somente porque ligou na fonte. Não tem nenhuma relação com o fato de existir o ímã aí. Existindo ímã ou não, vai ter corrente passando, porque basta você ligar e vai gerar corrente. A corrente que passa no fio vai gerar um campo. Esse campo gerado pela corrente que passa no fio vai interagir com o campo do ímã, produzindo uma força que pode implicar um movimento para lá ou um movimento para cá. A gente pode prever isso pela regra do tapa ou regra da mão direita número 2. Suporte metálico e, consequentemente, gerando o campo magnético. Dessa maneira, sabendo a corrente e o campo magnético, já podemos utilizar a regra da mão direita e inferir para onde primeiramente o balanço vai se movimentar. Depois disso, olhamos a direção da corrente com os fios que ligam a baixa até a fonte. A corrente convencional é realizada através da regra da mão direita, se iniciando no positivo e indo em direção ao negativo. Já com a bússola, podemos visualizar onde é o norte do ímã e assim ver o campo magnético que vai do norte ao sul. Com a mudança dos fios, também ocorre a mudança da direção da corrente, portanto a força estará oposta à anterior. Ao trocarmos o ímã, invertemos os polos e o sentido do campo e da força magnética, que também inverterá. Logo o balanço se movimentará em direção ao lado oposto do que se tinha se movimentado anteriormente. Nessa parte, foi feito experimento para a criação de um motor elétrico de corrente contínua. Foi utilizado os seguintes equipamentos. Mais uma vez, as hastes de metal e o ímã U do experimento anterior, além de uma pequena bombina com um pequeno fio que foi colocado entre as hastes de metal. É importante remover a capa de um dos lados do fio que passa pela bombina para que a corrente passe, porém não é necessário remover o do outro, para que não haja risco da bombina não girar e sim balançar para os dois lados. Na verdade, a gente raspa totalmente de um lado, totalmente, dos dois lados, e do outro lado raspa só uma parte, para continuar com a capa que não é condutora. Porque se você raspar dos dois lados, o que acontece é que a corrente vai passar em um sentido, mas quando ela girar, ela vai inverter o sentido. Quando ela inverte o sentido, ao invés do sistema girar, ele vai simplesmente balançar, tendo um torque para um lado e um torque para o outro lado. O fato da gente raspar somente de um lado garante que vai estar passando corrente quando tocar na parte que foi raspada e ele gira. Quando chegar na parte que não foi raspada, que a corrente seria invertida, ela simplesmente não tem corrente, ele continua girando por inércia. Aí, quando a parte que foi raspada tocar de novo, a corrente passa de novo. Dessa forma, a gente garante que tem torque somente num sentido, provocando giro, ao invés de produzir um balanço. Então, uma parte é totalmente raspada e a outra parte é semi-raspada. Pelos fundamentos e apontamentos da regra da mão direita, pode-se perceber que existe uma força magnética que age nessa bombina, girando-a. Quando se inverte a corrente, a bombina passa a girar para o lado contrário.
assim, de um modo geral, uma edição também muito boa, né? Agora fico indeciso qual das duas foram as melhores edições, né? Dois dos vídeos teve edições muito boas. E alguns equívocos que eu fui comentando aqui à medida que eles foram acontecendo. Pela regra geral, né, eu teria que tirar 2 décimos aí por cada um desses equívocos, sendo que o mais grave deles foi a regra da mão direita, que vocês confundiram, colocando como se fosse a mesma regra da mão direita. E não é a mesma regra da mão direita, são 2 regras, uma para o campo e uma para a força, tá? E isso aí ficou claro aqui que essa confusão existiu e essa confusão acaba levando também para a prova, aplicando de maneira incorreta nas provas. Aí teria alguns equívocos aqui para poder tirar alguns décimos, né, de cada um, mas de um modo geral a edição ficou muito boa, a proposta ficou muito legal. Acaba que o fato de vocês colocarem outros itens, né, acaba me deixando sensível e não retirar ponto por aquilo que foi um erro, porque esses erros dá para ser corrigidos. Eu comento então na sala em relação à nota sobre isso, beleza? Ficamos por aqui. Fui.